Olá a todos e todas. Este é o primeiro programa do Agenda Mundo, uma produção conjunta da TV GGN e do blog Chacoalhando. Teremos sempre um convidado ou convidada que nos trará uma análise de alto nível sobre temas internacionais. O entrevistado do programa de hoje é o jornalista Glenn Greenwald, que dispensa maiores apresentações. Basta lembrar que ele ganhou o Prêmio Pulitzer de 2014 pelo papel que desempenhou na divulgação dos programas de vigilância secreta conduzidos pela NSA, Agência de Segurança Nacional Norte-Americana. No Brasil, ele foi peça-chave na divulgação dos documentos da Vaza Jato. Hoje, no entanto, o tema que vamos tratar é praticamente ignorado pela nossa mídia, que são as brigas que estão chacoalhando o campo progressista norte-americano. Em tese, podemos dizer que este campo corresponde à esquerda não marxista norte-americana. Na prática, o que se observa é que as posições de esquerda de boa parte dos progressistas ocorrem só nas mídias sociais. São parlamentares, jornalistas e youtubers que fazem um discurso progressista, mas que parece atuar mais a favor das grandes corporações do que das causas populares. Mas quem é este apresentador que vos fala? Para quem não me conhece, meu nome é Rubem Rosenthal, como aparece na parte inferior desta tela. Na vida anterior, fui professor de engenharia na UENF, a universidade concebida pelo grande Darcy Ribeiro, que tanta falta faz ao país neste momento. Na vida atual, sou blogueiro, aprendiz de geopolítica internacional, pesquisador e garimpeiro de matérias que a nossa mídia prefere omitir. E agora estou à frente do Agenda Mundo. Peço a quem gostar do programa para dar os likes, aumentando assim a nossa visibilidade e também divulgar o link nas redes sociais. E quem quiser e puder contribuir para a TV GGN através de superchats ou se inscrever no canal, estará colaborando diretamente com o jornalismo sério e de qualidade que o Nassif nos proporciona diariamente e do qual me orgulho de ser colaborador. Este programa foi gravado na semana passada, mas o chat estará ativo durante a exibição da entrevista. Vamos, então, receber o jornalista Glenn Greenwald. Glenn, para mim é um prazer recebê-lo no programa e uma honra que você seja o primeiro entrevistado do Agenda Mundo. Estou certo? Não, muito obrigado para isso. Tô animado e acho que vai ser muito interessante. Então, e eu estou certo que a audiência vai desfrutar de cada momento dessa nossa conversa. Inicialmente, né, eu gostaria de saber de você como o leitor brasileiro pode acompanhar os artigos que você vem publicando depois que deixou o Intercept. Na realidade, é muito interessante porque quando eu decidi sair do Intercept, eu não tinha um plano, porque tudo isso aconteceu muito rápido. Eu estava tentando, naquela semana antes da saída, resolver os problemas sobre a publicação do meu artigo, e quando eu concluí que não conseguimos resolver e vai ser censurado, eu saí muito rápido, sem plano. Então, não tinha nenhuma expectativa. E foi muito interessante porque eu fui para o Substack, que é uma plataforma independente, e um pouco depois disso, 2-3 meses, eu fechei um acordo para trabalhar com Carta Capital para meu jornalismo que eu faço aqui no Brasil. E o que estou encontrando é que, na realidade, a confiança do público nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, é tão pouco na mídia corporativa, mídia do establishment, que tem muitas pessoas agora que só confiam em jornalistas que está independente. Por causa disso, a audiência minha nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, cresceu muito, e quando eu estou publicando artigos com Carta Capital, está funcionando muito bem. Obviamente, eles têm leitores há muito tempo que são muito fiéis e está muito aberto para debates, para outras perspectivas. Então, estou muito contente com tudo que aconteceu depois da saída. Certo. Na verdade, eu li um artigo seu, foi na plataforma Substack.
né, que até o material que até subsidiou um pouco esse trabalho de hoje, eu achei na plataforma Substack. Uhum. Por sorte, porque eu não sabia que você estava escrevendo lá, né? Agora, é uma plataforma que tem que pagar, não é isso? Para acessar? Acho que ela é paga, né? Se eu quiser ler, se alguém quiser ter acesso contínuo, teria que pagar isso, uma assinatura, ou não? Na realidade, a ideia é que você tenha a capacidade de trancar os artigos só para pessoas que estão pagando. Ah, tá. E também tem a opção para deixar isso disponível para todo mundo. E, obviamente, eu prefiro deixar meus artigos aberto para todo mundo, porque assim posso aumentar o impacto do meu jornalismo. E é muito raro quando estou trancando. Pessoas estão pagando para apoiar meu jornalismo, então eu tenho a privilégio, a oportunidade de ter muitas pessoas pagando, mas ao mesmo tempo não preciso trancar quase nada. Então é a situação ideal. Perfeito. Bom, então vamos às tretas, né, que vem causando muitas discórdias no campo progressista dos Estados Unidos, né? Agora, você fica à vontade para me corrigir em algum ponto que eu possa ter sido impreciso ou que se discorde do que eu falar, tá Sem certo? dúvida. Ok. Então, eu gostaria de tratar inicialmente, né, daquela polêmica desgastante que começou pouco após a vitória eleitoral dos democratas em 2020 e que se estendeu por boa parte desse primeiro semestre, que é a questão do projeto de lei visando introduzir o equivalente a um sistema único de saúde nos Estados Unidos, né, o Medicare for All, ou cuidados médicos para todos. Vou tentar resumir para a audiência que não conhece, né, muito esse assunto, né, o que foi isso, né? Bom, o Bernie Sanders, que é o ícone do socialismo democrático norte-americano, foi autor de um projeto no Senado e a deputada Pramila Jayapal de um projeto na Câmara. Mas eles não colocavam em votação, talvez para não bater de frente com as lideranças do partido, que se elegeram com verba das grandes corporações, inclusive do sistema privado de saúde. Então, o comediante e youtuber Jimmy Dore, ele pensou em um estratagema para forçar a democrata Nancy Pelosi, que é a líder da Câmara, a colocar o projeto em votação. Estava na época que ela precisava se reeleger para a liderança da Câmara. Então, ele propôs que cerca de 100 congressistas, que são ditos progressistas, só apoiassem o reencaminhamento da Nancy Pelosi se ela levasse o projeto ao plenário, mesmo que a vitória não fosse garantida. Só que as principais vozes progressistas se recusaram. Esse foi o caso da deputada Alexandra Ocasio-Cortez, conhecida como AOC, que pertence ao chamado Esquadrão Progressista. Então, o Jimmy Dore acusou os progressistas de traírem o movimento pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também pelo salário mínimo de $15 hora, que eles defendiam antes das eleições do ano passado. O jornalista premiado, Chris Hedges, acusou Bernie Sanders de falta de coragem para defender seu próprio projeto, por não querer contrariar quem tem a chave do cofre das verbas do partido. Eu acho que tem uma foto aqui do Chris Hedges com o Jimmy Dore. Então, esse aí é o Jimmy Dore, né? Que tem um programa que é o Jimmy Dore Show, e esse foi um dia que ele estava exatamente entrevistando o Chris Hedges, que é esse jornalista premiado, né? Assim como você, né? Também tem só que o dele não é o Pulitzer, né? O dele é um outro Ele era repórter com o New York Times e ele saiu do New York Times, Chris Hedges, porque ele era contra do guerra do Iraque e mais ou menos foi forçado para sair do New York Times naquela época. Certo, certo. Bom, então, deixa eu tirar agora aqui, já posso remover, né? E em relação a essa questão de forçar a votação, acho que vale lembrar que o Noam Chomsky também foi contra forçar a votação. Inclusive, levou uma reprimenda, né, do Jimmy, né, lá no programa dele, né, deu-lhe um bom pito,
Não sei se você chegou a ver esse programa dele. E aí eu queria te perguntar, né, qual a sua avaliação sobre esse recuo dos progressistas, nesse caso do Medicare for All, do Sistema Único de Saúde. Queria saber o que você acha desse recuo. Sim, eu acho que o contexto político é muito importante para entender todos esses debates que está acontecendo dentro da esquerda dos Estados Unidos. E vou enfatizar 2 pontos. O primeiro ponto é que em 2016, quando tinha muito paixão, muita energia na esquerda sobre a candidatura do Bernie Sanders para ser presidente dos Estados Unidos, e quando ele quase ganhou Hillary Clinton, o candidato do establishment, quando ninguém esperava, e na realidade provavelmente ele ia ganhar se o Partido Democrata não ultrapasseou, como o Wikileaks conseguiu mostrar com o vazamento. A ideia do candidato do Bernie Sanders, que ele sempre prometeu, era uma revolução política. Obviamente não é uma revolução violenta, mas uma revolução política. O Bernie Sanders não é e nunca era um membro do Partido Democrata. Ele sempre era independente. Ele era um candidato para o Partido Democrata em 2016, mas nunca era um membro. Então, a grande parte da campanha do Bernie Sanders era contra, obviamente, o Partido Republicano, mas muito também o Partido Democratas. Então, o movimento que foi criado com tanta energia, tanta paixão, não era um movimento que queria apoiar ou ser preso pelo Partido Democrata, mas para fazer uma guerra contra o establishment do Partido Democrata, representava pela Hillary Clinton e Barack Obama e esse campo do neoliberals ou centro-esquerda. Então, em 2020, foi o mesmo compromisso. Bernie Sanders falamos, vamos fazer uma revolução política. E os 2 vezes, em 2016, quando ele perdeu, mas quase ganhou, e também em 2020, o campo establishment do Partido Democrata trapaceou. Em 2016, trapaceou completamente, e em 2020 não foi tão explícito, mas quando o Bernie Sanders ganhou 3 das primeiras 4 prévios e os estados, foi Barack Obama que interferiu e fez muito ofertas para outros candidatos para desistir e todo mundo unir em apoio do Joe Biden para impedir Bernie Sanders. E tinha tanta raiva na esquerda contra os democratas que a segunda vez consecutiva, quando Bernie Sanders tinha uma possibilidade grande para ganhar a eleição e ter um presidente da esquerda dos Estados Unidos, o país mais poderoso no mundo, o Partido Democrata explodiu, destruiu essa possibilidade. E, de repente, em 2016, foi óbvio que tinha muito conflito entre Bernie Sanders e Hillary Clinton. Os dois nem gostaram da outra e foi muito óbvio. Mas em 2020, quando Bernie Sanders foi derrotado, foi um clima muito diferente. Ele sempre gostava de Joe Biden. Ele não tinha nenhuma raiva nem hostilidade contra Joe Biden. E foi um pouco estranho. Tinha um pouco confusão. Porque minuto Bernie Sanders estava falando, vamos fazer uma revolução contra o Partido Democrata. E de repente, quando ele perdeu, ele de repente disse, vamos unir em apoio do Joe Biden. Foi uma mensagem completamente diferente. E isso criou uma divisão na esquerda entre pessoas que ainda estavam muito zangadas, muito ressentimento contra o Partido Democrata, que não queria apoiar Joe Biden, e outras pessoas que queria seguir o Bernie Sanders quando ele está mandando todo mundo para
apoiar o Partido Democrata. E, obviamente, o Bernie fez muito campanha para Joe Biden, o Joe Biden ganhou. E, desde isso, o Bernie é muito integrado, muito apoiado o tempo todo do Partido Democrata. Então, essa crítica que você mencionou, que Jimmy Dore e Chris Hedges e outros estou expressando contra Bernie Sanders, também a AOC, que também é muito fiel membro do Partido Democrata, é por causa desse conflito. Então, esse contexto é muito importante. E outro ponto, o contexto histórico que acho que é muito importante é que, tradicionalmente, a esquerda nunca tinha poder dentro do Partido Democrata, porque sempre, por exemplo, a Câmara de Deputados nos Estados Unidos tem 435 membros. Mesmo quando o Partido Democrata tem uma maioria, como agora eles têm, geralmente vai ter 220 centristas ou neoliberais ou pessoas da centro-esquerda e talvez 8, 12 máximo deputados da esquerda. Então, a esquerda nunca tem poder. Ninguém precisava da esquerda. Então, a esquerda não conseguiu fazer nada. Agora, nós temos uma situação muito rara, que o Partido Democrata tem uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, mas é uma margem muito pequeno. Acho que a margem é 7 ou 8 membros. Então, o campo da esquerda, que chama de squad, com AOC, Cori Bush, Ilhan Omar, pessoas assim, e outras pessoas da esquerda, como a primeira Jayapal Paul, agora os votos deles sempre são necessários. Então, quando o Nancy Pelosi queria ser reeleito presidente da Câmara de Deputados, precisava o apoio da esquerda. Sem o apoio da esquerda, o Nancy Pelosi não conseguiu ganhar a presidência. Então, o argumento do Jimmy Dore e muitas outras pessoas é que por que você vai dar seu apoio para Nancy Pelosi sem receber nada em troca? Finalmente, a esquerda tem poder. Porque sem a esquerda, o Partido dos Democratas não podia aprovar nada. E vocês têm a obrigação para usar esse poder para insistir em troca de seu apoio. Você vai receber as coisas que são prioridades da esquerda, principalmente aprovando, pelo menos votando, um sistema da saúde público que vai dar todo mundo a oportunidade de ter saúde público. E isso foi o debate. E os membros da esquerda, inclusive Bernie Sanders, que é no Senado, não na Câmara, mas obviamente foi bem influente nesse debate, eles decidiram que não vou usar esse poder assim. Eles disseram que não, nós vamos votar em Nancy Pelosi sem nada em troca. E o debate foi exatamente isso. Estrategicamente, como a esquerda deveria pensar sobre o Partido Democrata como um inimigo que deveria ter uma guerra para poder, ou como um aliado que você sempre apoia e você considera o partido seu partido. E esse conflito até hoje não é resolvido. Tá certo. Mas eu queria falar um pouco mais sobre o esquadrão progressista, né? Que, bom, inicialmente consistia de 4 mulheres congressistas, né? Eu diria que são as 4 mosqueteiras iniciais. E na eleição recente, 2020, teve a adição da Cori Bush e do Jamal Bowman. Acho que eu tenho uma foto aqui dos 6, acho que é a única foto que eu encontrei. Jamal Bowman, Cori Bush, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, AOC. Os 6 membros do squad. Ver se eu coloco essa foto aqui.
Mas eu aproveito e te pergunto, enquanto eu busco essa foto, se você pode me explicar o que une esses 6, já que existem outras dezenas de progressistas na Câmara. É uma questão de etnia e cor da pele? Por que os 6 exatamente? É uma questão interessante que, na realidade, o que aconteceu com a AOC é que a vitória dela foi tão importante, tão raro, porque geralmente o que acontece é que o partido escolhe o candidato para o parte do Estado para representar. É muito diferente aqui no Brasil. Então, um pouco difícil para explicar aqui no Brasil. Todo mundo é um candidato para o mesmo Estado e o primeiro 30 ou 35, dependendo do partido, ganha, mas lá nos Estados Unidos é muito dividido. Cada estado tem um distrito e tem um republicano e um democrata que é contra o outro e que ganha é o deputado. Então, geralmente é o partido que escolhe o candidato e geralmente o partido não quer escolher uma progressista, uma pessoa muito da esquerda, porque eles acreditam que uma pessoa que é bem da esquerda não pode ganhar e também a ideologia do Partido Democrata não é a esquerda. É muito mais centrista, como Barack Obama, Hillary Clinton. Mas o que a AOC fez é que tinha um deputado naquele bairro onde a AOC morava, em Nova York, que foi esse tipo de deputado que nunca era visível. Ele, na realidade, nunca morava na parte de Nova York onde ele estava representando como deputado. Ele morava no Washington e ele era um tipo de política que tinha muito poder, mas sempre no escuro. E o poder vem porque ele conseguiu receber muito dinheiro que veio da mundo corporativo, que financia o Partido Democrata. E a AOC decidiu que eu não vou permitir ele ser reeleito sem oposição. Acho que vai ser o 11º mandato que ele ia ganhar. Ela disse que eu vou ser um candidato contra o deputado democrata e vou desafiar ele na prévia. E ela ganhou. E foi um choque para o sistema, porque essa cara que ela derrotou foi um deputado muito poderoso. Ele era número 3, número 4 no Partido Democrata. Foi bem discutido que ele vai ser o presidente da Câmara depois de Nancy Pelosi. Então, o fato que essa mulher que ninguém conhecia, que nunca foi eleita para nada, derrotou um deputado tão poderoso como Joe Crowley, isso criou quase um novo campo dentro do Partido Democrata. E a Ilhan Omar e a Rashida Tlaib foi a mesma coisa, nunca tinham o apoio do Partido Democrata, mas ainda ganharam. Então, essa identidade do squad não significa necessariamente mais progressista, porque tem deputados que são tal progressista ou talvez mais esquerda do que alguns membros do squad. Significa mais o fato que eles não tinham o apoio do establishment do Partido Democrata. Isso era o significado do squad. E agora é um pouco diferente, mas na realidade ainda mais ou menos os 6 membros do squad não tinham e ainda não têm o apoio do Partido Democrata. Os 3 deputados, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, mesmo em 2020, sendo deputados, foram desafiados pela outros democratas que tinham muitos recursos financeiros, porque o partido estava torcendo para eles perderem, mas os 3 ganharam. Então, é mais sobre o relacionamento entre o campo
da esquerda e o Partido Democratas, e é exatamente por causa disso que o marca do Squad é que nós não estamos escravos para o Partido Democratas, que está criando esse debate com tanta paixão sobre, ok, se você afirma que você é independente do Partido Democratas e os líderes do partido, porque você nunca faz nada para ser contra o partido. Parece como você está fazendo a mesma coisa do que todos os outros deputados. E essa percepção da esquerda, que está um pouco desapontado com o Squad, está baseado nessa fato. Tá, deixa eu só identificar aqui, me ajuda aqui. Então, ali está o Jamal, né, no meio. De vestido escuro é a Ilan, né? De vestido claro, do outro lado, é a OC. Quem é que está de cabeça raspada ali? Então, na esquerda é Rashida Tlaib, depois Ilhan Omar, depois Jamal Bowman, depois a OC. Na última é a Ayanna Pressley, que está entre a OC e a Ayanna Pressley. Acho que é Cori Bush. É Cori Bush. É difícil para ver porque tem máscaras, mas não, acho que é a única. Não achei uma foto dela do grupo sem máscara, né? A única que eu encontrei foi essa. Por causa é um pouco. Não sei. Eu acho que é Cori Bush. Entre a OC e a Ayanna Pressley. Não, na realidade, eu achei que talvez. Tudo bem, não, tudo bem. Harris, mas isso é do Squad. Tá certo, tá certo. É Agora, difícil ver com máscaras. Não, tá ótimo. Agora, o Jamal, né? Ele escreveu no Twitter que o general Colin Powell, recém-falecido, foi uma inspiração para ele, né? E o general teve associado a vários episódios em sua carreira que podem ser caracterizados como crimes de guerra. Não foi só a questão do Iraque, teve outros casos também. A Ilhan Omar declarou que ela é fã da Margaret Thatcher, que acabou com direitos trabalhistas e fez cortes nos programas sociais. E, além disso, cometeu crimes de guerra nas Malvinas e na Irlanda do Norte. Tanto que se diz que ela tinha receio de viajar, né, para alguns países que ela poderia ser capturada. Não sei até que ponto isso corresponde à realidade. Aí eu te pergunto, você acha que essas declarações do Jamal e da Ilhan podem ser compatíveis com alguém que se diga progressista? Não? Olha, é muito interessante, porque como eu estava falando antes, muitas vezes as pessoas estão presumindo que o membro do Squad significa que é a mais esquerda possível. E muitas vezes isso não é a realidade. Por exemplo, 3 semanas atrás, tinha uma votação sobre se os Estados Unidos deveria transferir para o governo do Israel mais $1 bilhão para ajudar que chama de Iron Dome, essa parte da militar do Israel que é contra os foguetes do Gaza. E 4 membros do Squad, inclusive Ilhan Omar, que é imigrante que veio da Somália, que é muçulmana, também Rashida Tlaib, que é palestina, e a muçulmana é bem forte contra o governo do Israel, era completamente contra. Mas Jamal Bowman e AOC são deputados que veio de Nova York, onde a votação dos judeus é muito importante, porque a população dos judeus em Nova York é muito maior do que qualquer outro estado. Então, se a AOC quiser um dia disputar, por exemplo, um vaga do Senado ou governador, como todo mundo está especulando que ela vai precisar ganhar não só o bairro agora que ela representa muito a esquerda, mas o estado completo. E é muito difícil para fazer isso se tem uma percepção que você é contra Israel, que sempre pessoas chamam de antissemita. Então, Jamal Bowman, que é o deputado de Nova York, representando um distrito que não é bem à esquerda, votou sim
votou sim para dar $1 bilhão mais para Israel, mais do que os Estados Unidos já está dando. E a AOC, no dia da votação, inicialmente era voto não, e no último minuto mudou o voto dela para presente, porque ele não queria ser contra mais dinheiro para o governo do Israel. Então, obviamente, isso criou muito raiva da parte da esquerda, que é defesas dos palestinos, como eu, porque como você pode ser um membro da esquerda e, ao mesmo tempo, apoiando o militar do Israel? É impossível. Mas é isso que Jamal Bowman fez e a AOC fez. E, ao mesmo tempo, Ilhan Omar e a Rashida Tlaib Cori Bush era muito forte contra. Então, agora que estamos vendo são divisões políticas dentro do Squad também, que, como eu disse, está mostrando que o Squad não é definido por ideologia, mas mais quase uma marca política. Por interesses também, né? Interesses políticos. Vamos aqui, então, continuar com mais tretas, tá? No campo progressista. Chegando aqui, então, nos jovens turcos, né? Que você vai ser envolvido com isso diretamente, né? Então, os jornalistas Cenk Uygur e Ana Kasparian, eles apresentam no YouTube o programa Os Jovens Turcos, considerado liberal e progressista, e que tem algo como 5 milhões de inscritos, sendo assim o mais acessado nos Estados Unidos. Em um programa no mês de maio deste ano, Ana acusou o jornalista Aaron Maté de negar que crianças sírias foram mortas com ataques químicos e de ele estar a serviço de ditadores desprezíveis. Ela se referia a Putin e Assad. Ana fez, então, um gesto ofensivo com o dedo médio, né, acompanhado das palavras correspondentes. The Syrian children were killed with chemical attacks. Yeah. And Fuck gets Aaron paid by Mate. the- Yeah, fuck you. It gets Anyway, paid let's by the move on. Let's Russians. end the freaking pod. I can't. Okay, see, that's what happened. Também eles disseram, o gente disseram que Aaron Mate é pago pela Rússia. Pago pela Rússia. O Aaron Mate, vou apresentar ele aqui para quem não conhece, né? Ele é um jovem jornalista de origem canadense. Atualmente, ele é colaborador do The Grey Zone. Anteriormente, ele esteve naquele Democracy Now!, não é isso? Exato. Ele era com Democracy Now! Ele começou com Democracy Now!, exatamente. E ele contribuiu para expor a farsa que fora montado dentro da OPAC, Organização para a Prevenção de Armas Químicas, essa farsa para incriminar o governo Assad. Lembrando que a OPAC teve como diretor-geral o brasileiro José Maurício Bustani, que foi ameaçado de morte e finalmente afastado por uma manobra dos Estados Unidos. E desde então, a OPAC vem fazendo o jogo dos norte-americanos. O Maté também ajudou a expor outra farsa, que foi o caso que ficou conhecido como Russia Gate, em que Putin foi acusado de conluio com Donald Trump para prejudicar a Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016. Mas o gatilho da treta dos jovens turcos contra Maté pode ter sido de natureza pessoal. O Maté tinha tirado um sarro do Uygur no Twitter por causa de uma idiotice que o Uygur escreveu sobre a questão palestina. Porque exatamente 2 ou 3 dias depois, veio esse ataque todo contra o Maté. O Jimmy Dore se mostrou solidário com Aaron Maté. Isso deu origem a uma outra treta, poucos dias depois também. Ana Kasparian acusou o Jimmy de cometer assédio sexual quando eles trabalharam juntos 10 anos antes. E 3 dias depois, uma coisa assim, depois do Jimmy solidarizar com o Maté,
ela trouxe isso. Não entrando no mérito, não vou entrar no mérito dessa questão, né? E, por fim, os jovens turcos também se voltaram contra o nosso convidado de hoje, por causa de um artigo que o Glenn escreveu, comentando como táticas sujas passaram a ser usadas para desqualificar adversários políticos. Então, eu pergunto, Glenn, você recebeu apoio dos jovens turcos quando foi acusado pelo governo Bolsonaro de pertencer a uma quadrilha por ter divulgado mensagens obtidas de hackers? A minha pergunta é, quando você escreveu o artigo criticando a forma como os jovens turcos e outros setores liberais e progressistas lidam com adversários políticos, você chegou a prever que viria chumbo grosso como resposta? Você poderia também comentar mais sobre essa prática que está virando corriqueira de difamar adversários políticos através de insinuações infames? Por gentileza. Sim, olha, eu recebi apoio de quase todo mundo no mundo jornalístico quando o Ministério Público Brasileiro, em 2020, tentou me processar criminalmente por causa da reportagem do Vaza Jato, inclusive do New York Times, The Guardian, jornais da direita nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, aqui no Brasil, mesmo o Globo. Então, quase foi todo mundo me apoiando durante naquela época, mas para mim, eu conheço essas, em inglês, The Young Turks, mas em português, os jovens turcos, há muito tempo. E é um pouco engraçado porque eles têm 5 milhões de inscritores, mas é um canal muito menor do que isso, na realidade. E eles têm isso só porque eles foram um das primeiras canais políticos no YouTube. Acho que começou 15 anos atrás. E me lembro muito do Jovem Pan aqui no Brasil, chama de Jovem Pan, e o tempo todo você olha para o Jovem Pan e lá é Augusto Nunes, que nem um pouco jovem. E agora essa Young Turks, essa jovem turcos, são 50 anos, 55 anos, não tem nada a ver com juventude, mas ainda estou preso com o nome. Mas essa divisão que eu estava explicando, o jovem turcos representa o campo que quer ficar muito perto do Partido Democrata, quase nunca critica o Partido Democrata, sempre falando que é nossa obrigação absoluta para apoiar o candidato democrata, nunca fazendo nada para criar uma separação entre a esquerda e o Partido Democrata. E tem outros jornalistas mais radicais, mais esquerda, como Jimmy Dore e Aaron Mate, que são muito mais independentes. Ou, por exemplo, o Jovem Turcos recebe financiamento de bilionários que estão bem associados com o Partido Democrata, por exemplo, Jeffrey Katzenberg, do Hollywood, que é um bilionário que deu The Young Turks $20 milhões. Então, eles são bem conectados para o Partido Democrata. E o conflito era muito sobre essa divisão que já estava explicando, mas se tornou muito pessoal e feio, na minha opinião, primeiramente porque é uma tática do Partido Democrata agora para acusar todo mundo que discorda com eles, que todo mundo que não adora o Partido Democrata, eles acusam de ser uma agente da Rússia, controlado pelo Putin. É uma teoria da conspiração completamente louca, mas é muito comum. Então, naquela parte do programa que você mostrou, a primeira acusação que eles levaram contra Aaron Mate é que ele foi pago pela Rússia, que é uma mentira absoluta. Ele nunca foi pago pela Rússia, mas isso é que democratas nos Estados Unidos é a tática que eles sempre usam. Usaram isso muito contra mim o tempo todo, muito outros também da esquerda. E foi outras acusações muito feias que o Aaron está negando o genocídio na Síria, porque ele está questionando a história da CIA, que está tentando derrubar o governo da Síria.
E se você é contra a CIA, de repente você é acusado de ser o traidor. Então, isso é um debate feio, mas nada lá fora da coisa ordinária. Às vezes, debate político é feio. Que se tornou isso muito feio para mim e que me provocou meu envolvimento comentando é o fato que o Ana Kasparian, como você disse, acusou Jimmy Dore que ele foi culpado de assédio sexual 10 anos atrás, quando eles trabalhavam juntos. Mas o que ele fez? Ela mandou uma mensagem para ele quando ele estava criticando muito, na forma muito pesada, os jovens turcos, e ela mais ou menos ameaçou ele, falando, olha, até agora eu nunca disse nada, mas como você está criticando a gente tal feio, eu vou mostrar a verdade sobre quem é você. Na realidade, ameaçando usar uma acusação contra ele, quase como punição para punir ele por criticar as perspectivas dela. E eu acho que essas duas táticas, acusando alguém de ser pago da Rússia, como a direita extremista sempre fez durante a Guerra Fria, é uma tática muito perigosa. E outra tática, explorando a acusação de assédio sexual, que é uma questão muito séria que mulheres sofrem, que não pode ser explorado como uma ferramenta contra seus inimigos, na forma cínica. Também foi uma tática muito feia também. E é uma parte para excluir o campo da esquerda nos Estados Unidos que não ser muito submisso para o Partido Democrata. O conflito parece muito pessoal, mas na realidade tinha muito a ver com essa debate mais importante sobre o relacionamento entre a esquerda e o Partido Democrata. Eu estou lembrando aqui que a Hillary Clinton, ela fez acusações, acho que na eleição de 2016, no processo de escolha do candidato democrata, ela fez acusações contra, acho que ela diretamente ou não, contra Tulsi Gabbard, dela ter ligações com a Rússia, não foi isso? Ela fez isso contra Tulsi Gabbard, que em 2016 apoiava Bernie Sanders, mas também em 2016 tinha um candidato, falamos, o terceiro partido do Partido Verde nos Estados Unidos, Jill Stein, que estava uma candidata contra Hillary Clinton e Donald Trump. Ninguém achou que ela conseguia ganhar, mas ela estava tentando criticar os dois partidos da perspectiva da esquerda, e o tempo todo o companheiro do Hillary Clinton e o mesmo Hillary Clinton estava acusando Jill Stein também de ser controlado pela Rússia. É inacreditável que durante a Guerra Fria, na década de 50, um dos escândalos mais feios e mais perigosos na história dos Estados Unidos é quando a direita extremista, que tinha uma obsessão com o comunismo dentro dos Estados Unidos, fez uma investigação no Congresso destruindo as reputações de muitas pessoas, políticas, jornalistas, atores, escritores, acusando eles de ser um agente para a Rússia. Então, para mim, como alguém que foi criado estudando essa parte da história tão feia nos Estados Unidos, para ver o Partido Democrata copiando esse roteiro, acusando todas as pessoas, inclusive pessoas da esquerda, de que eles estão trabalhando para a Rússia, foi muito, muito feio, muito perigoso, e sempre eu era muito contra isso. Queria voltar ao Igor. Tá certo o modo de falar? O Igor, né? É assim, né? Genk, o nome dele é Genk.
Genk, é mais Sim. fácil, né? Mais fácil. Então, me causa a estranheza que ele, que tem origem turca, tenha escolhido para o nome de seu programa, dito progressista, o mesmo nome de um grupo de jovens oficiais que assumiram o poder na Turquia através de um golpe em 1913 e que são considerados responsáveis pelo genocídio de centenas de milhares de armênios. Sim, E esse foi o nome que ele escolheu para o programa dele, sim. progressista. A mim é um estranho isso. Você quer comentar alguma coisa ou vamos adiante? Obviamente é uma coisa bem estranha. É difícil para acreditar que isso era uma coincidência. Obviamente todo mundo sabe que o grupo que fez o genocídio naquela época para a Turquia era The Young Turks. Isso era o nome do grupo fascista que fez um genocídio muito extremo. É quase fazendo, vou criar um programa no YouTube e vou me chamar o Juventude do Hitler. Mas não tem nada a ver com nazismo. É só o nome. É isso que eles insistem. Que eles escolheram o nome e era uma coincidência que era o mesmo nome desse grupo. Todo mundo podia acreditar se eles querem. Sorrindo. Olha, eu vou pular uma parte aqui que eu estou preocupado, né, com o nosso tempo, né? Então, se depois você me conceder um tempo extra, eu volto, tá certo? Que eu queria continuar, quer dizer, o tema que eu vou pular agora seria sobre o pacote econômico do Biden, o Reconstruir Melhor, né? Que em inglês até esqueci como é que é o nome, né? Mas eu vou pular essa parte e depois, se você me conceder mais tempo, eu volto, tá? Queria mudar um pouquinho o foco da entrevista e pedir que você comentasse sobre a decisão do Facebook de blindar os jornalistas, passando a considerá-los como figuras públicas involuntárias. E aproveitando essa deixa, né, já que estamos falando de Facebook, que você comentasse também as críticas que você está recebendo por ter se colocado contra qualquer censura online. Esse tema se tornou especialmente sensível aqui no Brasil após a declaração do Bolsonaro associando a vacina contra a Covid-19 e AIDS. Né? Então, que mecanismos você defende em uma situação como essa? Né? Pois não. Não, primeiramente sobre a primeira questão sobre brindando os jornalistas, acho que tem um movimento agora para muitos jornalistas corporativos, do New York Times, do Globo, para quase criar uma padrão onde é antiética criticar jornalistas. Porque quando você critica jornalistas, isso é criando uma clima perigosa ou destruindo a confiança na mídia. E, para mim, isso é uma loucura. Como jornalista, eu acho que o propósito do jornalismo é investigar e criticar todas as instituições poderosas. E, obviamente, isso inclui o grande mídia. Alguém negaria que aqui no Brasil o Rede Globo e o Império do Globo é uma das instituições mais poderosas no país? Obviamente não. Então, para mim, é muito válido e mais do que válido, necessário para criticar a família Marinho, mas também os jornalistas do Globo News e o Globo e Rede Globo e Fantástico e Estadão e Veja, ou repórteres do New York Times, eles têm muita influência na nossa sociedade. Mas jornalistas estão tentando criar uma categoria que ainda eles não são mais figuras públicas, que eles são, como você disse, figuras públicas involuntárias. Então, eles deveriam ter mais proteção do que o político, o bilionário, alguém assim, mas deveria ser tratado como uma cidadão privada, com muito mais proteções, onde é proibido criticar
os jornalistas com Globo do New York Times, e o Facebook está adotando essa política porque foi muito pressionado pela grande mídia para fazer isso. Acho que é muito perigoso. Sobre a questão do censura, obviamente, qualquer pessoa decente sabe que o vídeo que o Bolsonaro fez associando a vacina com a AIDS, maldade, loucura, perigo, tudo isso, nem precisa falar. Mas, para mim, a questão não é se eu gosto desse vídeo ou não, se eu prefiro que esse vídeo existe ou não. Isso é uma forma muito simples para analisar a questão. Para mim, a questão é quem vai controlar quem nós podemos falar e quem nós não podemos falar. Quem vai definir quem é verdade e quem é falso? Quem vai definir quem é discurso do ódio ou quem é discurso permitido? E se você é alguém que quer que postagens do Facebook ou vídeos no YouTube ficam censurados porque está espalhando mentiras ou discurso de ódio, tem que responder para uma pergunta crucial. Quais instituições você confia para decidir que é verdade e que é falso? Quais instituições você confia para decidir que é uma ideia permitida e que é uma ideia proibida? Confia Google e Facebook para controlar os limites do nosso discurso político? Eu não confio em grandes empresas de tecnologia para controlar nosso discurso político, apesar do fato que, às vezes, eles decidem na forma certa. Porque, outras vezes, eles vão proibir defesas dos palestinos, como eles estão fazendo, ou defesas do comunismo. Tem muitas pessoas que acreditam, por exemplo, que o comunismo também é uma ideologia muito perigosa, que mata milhões de pessoas. Então, se você apoia um sistema, quando Google e Facebook podem proibir opiniões na internet porque está perigoso, está mentira, está extremista, está discurso de ódio, você está dando a essas empresas muito poder que vai ser usado contra a esquerda. Ou talvez você confie o quê? Vai falar, eu não confio em grandes empresas, mas eu confio no governo para decidir isso. Mas quem é o governo aqui no Brasil? É o governo do Bolsonaro. Então, você confia no governo Bolsonaro decidir quem é falso, quem é verdade, quem é discurso de ódio, quem é discurso permitido? Eu não confio no governo Bolsonaro. Eu não confio em nenhum instituições humanas controlando nosso discurso público, porque sempre vou abusar desse poder. Então, você pode falar, se você quiser, que o vídeo do Bolsonaro associando a vacina do Covid com a AIDS é perigoso, e vou concordar. Meu argumento é que é muito mais perigoso para criar um sistema de censura onde as grandes empresas ou o governo têm o poder de controlar que é uma ideia permitida e que é uma ideia proibida. E não é suficiente analisar um vídeo em isolamento. Tem que analisar o princípio, o sistema que você está criando e quais perigos e benefícios vão ser criados para o sistema que você está defendendo. E para mim, o sistema dos censores sempre vai ser mais perigoso. Como é que a gente está de tempo? Podemos continuar? Tem tempo para mais uma pergunta, se puder. Mais uma? Eu vou Sim. escolher aqui. Desculpa, mas estou muito corrido hoje. Deixa eu passar rápido aqui, deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Vou voltar para um dia mais relaxado, mas infelizmente hoje é muito corrido. Ok. Como é que você vê a possibilidade da extrema-direita republicana vencer as eleições de 2022 para o Congresso
e retomar a Casa Branca em 24. Você vê o Donald Trump passando o bastão para alguém mais competente que ele num processo eleitoral? Ou ele vai continuar se agarrando ao poder? Sim. Olha, eu tinha muita divergência sobre como pensar sobre Trump com muitas pessoas da esquerda. Não porque eu gostei do Trump, obviamente eu não tenho quase nenhum opiniões em comum com Trump. Tenho alguns, mas muito poucos. Mas foi porque eu acredito que os Estados Unidos é um país com muita estabilidade. Tem muitas facções poderosas que sempre vão proteger o sistema do poder que sempre prevalece nos Estados Unidos: capitalismo, imperialismo, militarismo, corporatismo, porque é isso que eles querem fazer. E eu não acredito que Donald Trump, nem nenhum outro candidato republicano, tem o poder, nem perto do poder, para derrubar esse sistema. Na realidade, o Trump era um presidente muito fraco, como eu acredito também que Bolsonaro é um presidente muito fraco. Porque tem muitas instituições democráticas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil que estão unidos contra qualquer tentativa de derrubar o sistema democrático. Então, eu não vou falar que o risco é zero. Não tem risco zero nos Estados Unidos, mas para mim eu acho que nos Estados Unidos esse risco está sendo muito exagerado pelo Partido Democrata, porque eles não têm um programa para melhorar as vidas das pessoas. Então, ele está usando medo para falar para a população: tem que votar para nós, não porque nós vamos fazer nada para melhorar sua vida, mas porque o Trump quer acabar com a democracia. É uma tática política que eu não acredito. Bom, Glenn, acredito que, assim como eu, a audiência tem acompanhado com bastante interesse as análises que você apresentou. Agradeço muito a sua participação no Agenda Mundo. Espero que você possa retornar ao programa atualizando a nossa audiência com notícias e análises. Antes de passar a palavra para as suas considerações finais, eu queria pedir à audiência que contribua para a TV GGN através do Superchat ou se inscrever no canal. Glenn, então, passo para você a palavra agora, para as suas despedidas, por gentileza. Não, só queria te agradecer pelo convite e aproveitei muito a discussão, foi muito interessante as perguntas que você levou e ficaria feliz para voltar quando você quiser. Tá, eu agradeço muito realmente, né? Estou contando com isso, agradeço muito a você. Boa tarde para você e para todo mundo assistindo. Até logo. Tchau, tchau. Até logo, então. Muito obrigado.